Olá, pessoal. Vamos iniciar a primeira semana da disciplina de programação web, né, que vai acontecer no módulo 1. E nessa primeira aula a gente vai ver alguns conceitos básicos sobre a web e que são importantes para as aulas seguintes. Então vamos lá. Então, vamos ver o conceito de HTTP, que é um protocolo, a URL e os MIME types, que é o tipos MIME. Vejam nessa figura que duas máquinas se comunicam, né, possivelmente através do protocolo HTTP, e nessa comunicação, uma delas assume o papel de servidor, ou seja, oferece algum tipo de serviço, por exemplo, páginas web, e outra de cliente, aquele que vai receber esse serviço, né, vai receber as páginas da web. Com base nesse exemplo bem simples, né, de apenas dois computadores, a gente pode ter uma visão geral de como funciona a internet, usando o protocolo HTTP. Então, afinal, o que é o HTTP? O HTTP a gente já vê, né, diariamente quando utiliza o navegador da web, né, aparece lá logo no início do endereço do site que a gente quer acessar. Ele significa Hypertext Transfer Protocol, que é um protocolo, ou seja, um padrão de comunicação de transferência de hipertexto, né? Então, nesse protocolo, ele é capaz de transferir não somente texto, mas também texto rico, um texto que contém hiperlinks, pode conter imagens, pode conter outros tipos de arquivo. E quando esse protocolo ele possui uma camada de segurança, é adicionada mais um recurso a ele, por exemplo, a criptografia, ele é chamado de HTTPS, né? Então está explicado aí por que o Szinho de alguns endereços. Dentre as principais operações que o protocolo HTTP permite executar, a gente pode citar aqui o método GET e o POST, né? O método GET ele tem a finalidade de obter um determinado recurso, né? Ou seja, a gente abriu aqui o navegador, digitou o endereço de onde está esse recurso que a gente quer obter, e ao pressionar o Enter, o que acontece por trás é a execução do método GET, né, que faz parte do protocolo. Então, essa solicitação é feita para este endereço, e o que obtém como resposta a isso é o download daquela página para o navegador, que em seguida vai interpretar esse conteúdo, esse código, que geralmente é HTML, mas podem vir imagens, podem vir códigos em outras linguagens, né, arquivos e assim por diante. Então, o GET geralmente é usado para isso. Outro método que é muito usado também é o método POST, com a finalidade um pouco diferente, né, que na verdade ele vai ser usado mais para submeter, né, enviar dados para o servidor, a partir do seu navegador. Então, imagina lá que você está num formulário, acessando o formulário, preenchendo com seus dados, e quando você vai enviar esses dados para o navegador, geralmente é utilizado o método POST. Algumas vezes pode ser usado o método PUT, que tem uma pequena diferença semântica, com o propósito de mais atualizar dados, quando você vai fazer uma atualização no servidor. Existem outros métodos, né? Por exemplo, head, delete, trace, options e connect, né? O head ele é usado para você fazer uma solicitação de cabeçalho, né? Mas você não obtém retorno. Ocorre apenas essa comunicação de cabeçalho. Na verdade, você recebe metadados, né? Não recebe um conteúdo associado a esse retorno. E o delete ele é usado quando você quer enviar um comando para um determinado recurso, um endereço da web, e você quer remover esse recurso. Por exemplo, apagar uma página da web. Só que isso não é muito comum, né? Até porque o servidor geralmente não permite que páginas sejam alteradas, ou pelo menos não deveria permitir isso, tá? O trace ele permite rastrear todas as alterações que os servidores intermediários, até um determinado servidor destino, né, eles fizeram sobre a sua solicitação, sobre sua requisição. E o options ele consulta o servidor sobre quais métodos, por exemplo, dentre esses aqui, quais métodos que o servidor permite executar, tá?
Então, por exemplo, geralmente você executa esse método options e o delete não é um deles que está disponível para ser executado. O connect é mais usado quando você tem um proxy. Né? Um proxy é um serviço que faz uma intermediação na comunicação entre o cliente e o servidor. Tá? Então vamos lá. Então quando eu acessei o site, eu utilizei essa URL, né, um pouco parecida com essa daqui, não com todos esses recursos, mas por trás de toda aquela informação um pouco mais simples que eu digitei, o que está é isso aqui, todos esses elementos que a gente está vendo. Então, a URL ela é composta, né, primeiramente, a URL é um localizador padrão de recursos, tá? Do inglês, Uniform Resource Locator. E ele serve para quê? Para você identificar unicamente um determinado recurso na web, em qualquer lugar da web. Tá? Então, nunca se vai ter dois recursos diferentes, né? Com o mesmo endereço. Tá? Pode ter redundância, mas aí o que acontece é a cada momento um determinado recurso está associado àquele endereço. Tá? Ou então ocorre um chaveamento de um recurso para outro. Então essa URL é composta de quê? Ela primeiramente tem o esquema do protocolo, né? O esquema ou protocolo, que no caso aqui é o HTTPS, então significa que a gente quer acessar esse recurso de forma segura, né? Utilizando o protocolo HTTP. Em seguida vem o subdomínio, que é uma pequena variação aí no endereço do domínio que a gente quer acessar. Em seguida vem o próprio domínio, que é o nome associado a um determinado host, né, um determinado computador da internet, e que pode estar, né, o recurso ele pode estar em determinada porta. Tá? Entenda porta como número, né? Pode variar de 1 a mais de 65 mil possibilidades, e essa porta ela geralmente é a 80, que é a porta para recursos utilizando o protocolo HTTP. Claro, pode ser modificado, essa é apenas uma porta padrão, tá? Nada impede de acessar por essa outra porta, desde que o serviço esteja disponível nessa porta, tá? Então, se você simplesmente mudar a porta e o serviço não está disponível, a página não vai abrir, tá? É interessante, inclusive, fazer esse teste em casa. Logo em seguida, após a porta, né, vem a barra com o nome do recurso, tá? Então, esse recurso pode ser uma página HTML, pode ser um arquivo que você vai fazer download, pode ser uma imagem e assim por diante. Tá? Por fim, acrescentando esse recurso, tem a possibilidade de você fornecer parâmetros, tá? Que são que tem um nome e um valor. No caso aqui, o parâmetro A com o valor 1. Tá? Então agora a gente vai falar sobre os MIME types, ou tipos MIME. Eles são identificadores que se referem ao conteúdo de um determinado arquivo da web. Tá? Eles são muito utilizados, por exemplo, pelo próprio navegador. Né? O navegador precisa saber que tipo é um arquivo após recebê-lo, para poder conseguir, né, abrir o plugin que apresenta esse conteúdo dentro da sua janela. Então, essa informação geralmente ela vem associada ao cabeçalho da requisição, tá? Então, ela vem informando qual tipo que é um determinado conteúdo. Esse conteúdo pode ser texto, pode ser imagem, pode ser áudio, pode ser um documento como PDF, pode ser um vídeo, e existem centenas de formatos, né? Em seguida eu vou deixar uma URL para vocês verem uma tabela quase completa, né? Porque constantemente surgem novos formatos, então nunca ela vai estar completamente atualizada. Por exemplo, esse padrão de identificação, ele tem duas partes, né? A primeira parte é o subtipo, né? Por exemplo, aqui a gente tem o caso do texto, que é o conteúdo HTML, a linguagem HTML. A gente pode ter uma imagem que é do tipo GIF, né, ou JPEG. Pode ter um áudio, que poderia ser diversos tipos, dentre eles esse que está sendo apresentado aqui, que é o MIDI, né, que é um formato de música para sintetizadores, e assim por diante. Né? Aplicações, a gente tem várias possibilidades, pode ser desde um executável, né, um arquivo executável, um código
binário até um PDF, né, que é um documento. Então a gente vai ter uma pequena exercício aqui, vamos propor, como está apresentado aqui nesse slide. Primeiro a gente tem aqui a URL, né, que eu mencionei, com a listagem mais completa dos diferentes tipos MIME que podem ser usados pelo navegador, né? Um outro uso também seria um mecanismo de busca, né? O próprio Google faz uso constante desses tipos MIME para ele poder saber que tipo de arquivo que ele está indexando, né? E inclusive posteriormente fica mais fácil recuperar. Outro uso seria os e-mails, né? O e-mail, quando você submete um anexo, ele identifica e coloca em seu cabeçalho o tipo daquele conteúdo, por questão de segurança e por questão de praticidade na hora de receber essa mensagem, né? Da mesma forma que o navegador ele precisa saber apresentar em algumas aplicações de e-mail aquele conteúdo, então ele precisa dessa informação. Então veja que, diferente do nosso sistema operacional, que precisa, alguns sistemas, né, por exemplo o Windows, que precisa que a extensão do arquivo esteja dizendo qual é o conteúdo que ele tem, né? O tipo MIME não, ele já faz parte muitas vezes do conteúdo do arquivo, né? Os primeiros bytes ali informam a que conteúdo esse arquivo possui. E outras vezes dentro do cabeçalho da mensagem que vai ser trafegada de um computador para outro, né? Então é importante ter essa informação, por qualquer que seja a estratégia, né? Pela extensão ou pela cabeçalho do arquivo. Então o exercício aqui que eu deixei para vocês praticarem, né? Para quem tiver aí o Linux instalado em seu computador, seria executar um programinha chamado File, que permite você descobrir o MIME type de um determinado arquivo a partir do seu conteúdo, né? Sem que tenha extensão. Mas e no Windows, como é que é? Geralmente o Windows tem esse artefato aí de você colocar a extensão do arquivo, né? Então isso aí ajuda, é um atalho para poder abrir o programa correto para ler aquele conteúdo. Já no Linux não é necessário isso, né? Ele se baseia nesse MIME type para poder abrir os arquivos automaticamente, independente da extensão, a não ser que você force ali a abertura por um programa que não é o que está definido, tá? Pessoal, então essa é a nossa aula de hoje, né? Eu espero que tenham entendido esse resumão que a gente fez sobre o conteúdo inicial. A gente vai disponibilizar alguns materiais para complementar, né? E é isso aí, até a próxima aula.